Preclusão. No direito processual, preclusão é a perda do direito de agir nos autos de um processo face à perda da oportunidade conferida por certo prazo. Trocando em miúdos, se a parte não recorre da sentença a ela desfavorável no prazo legal, seu direito sofre o fenômeno da preclusão. O mestre em direito processual, Fernando Rubim, analisou em detalhes este assunto, tema da academia de hoje. A preclusão na dinâmica do processo civil. Dissertação de mestrado elaborada por Fernando Rubim, defendida no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito Processual. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos o juiz Robson Barbosa Azevedo, da 4ª Vara Civil do TJDFT, e Eric Vidigal, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual no UniCeub. Quero aqui agradecê-los pela presença, também ao nosso convidado de hoje, que nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Já peço, inclusive, para que faça a apresentação de sua obra. Agradeço a oportunidade de estar aqui no STF, na TV Justiça, para apresentar a minha dissertação de mestrado. Agradeço os meus colegas da academia que me dão a honra da análise e do debate, o juiz Robson Azevedo e o advogado Eric Vidigal. E também faço um agradecimento ao público de todo o Brasil que nos acompanha e está disposto ao debate em torno do processo civil no Brasil. A minha dissertação de mestrado, ela é fruto de 4 anos de pesquisa em processo civil, especificamente no tema da preclusão. E justamente a escolha da preclusão se deu já no início das atividades do mestrado, em que notei, no conjunto dos estudos, especialmente com o meu orientador, o professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira, e o professor Daniel Mitidiero, a importância do Instituto da Preclusão no que toca à limitação do agir, não só das partes, mas também do juiz ao longo do processo. Sendo importante a referência de que a preclusão, embora ela possa estar voltada especialmente à atividade recursal, ela se manifesta em diversos momentos na fase de conhecimento e também na fase de execução e propriamente, e até mesmo no momento do procedimento cautelar. Razão pela qual nós temos na prática uma abrangência bastante ampla de aplicação do Instituto, razão pela qual tivemos o trabalho de fazer uma longa pesquisa a respeito do tema, especialmente na doutrina brasileira e doutrina italiana, que foi onde realmente o Instituto da Preclusão começou a ser estudado de uma maneira mais firme a partir do início do século XX, com as obras do professor Chiovenda, não é? E depois, aqui no Brasil, especialmente com o professor Liebman, não é? Na década de 40, quando se formou um estudo científico no Brasil a respeito da preclusão e de outros importantes institutos de processo civil. A minha preocupação inicial, ao elaborar a dissertação de mestrado, era diferenciar o Instituto da Preclusão de outros importantes institutos de direito material e processual, identificando as peculiaridades, o âmbito de aplicação da preclusão, então fazendo uma diferenciação inicial dos institutos como a prescrição, como a decadência, no âmbito do direito material e no âmbito do direito processual, especialmente fazendo uma diferenciação com a perempção e principalmente com a coisa julgada material, onde realmente nós temos alguns problemas de diferenciação, tanto do ponto de vista doutrinário como na aplicação prática entre os operadores do direito. Após fazer essas diferenciações dos institutos iniciais, a minha preocupação foi desenvolver a concepção da preclusão como princípio, porque mesmo antes do início dos estudos científicos no início do século XX, o que se tinha, sempre se teve, na verdade, a aplicação dos préstimos da preclusão, mesmo sem que se tenha esse nome exato de preclusão no processo. Então, nós temos, desde o período do direito romano, uma preocupação com a sistemática de prazos e formas dos atos processuais.
uma preocupação com a organização do processo e uma preocupação com a efetividade do processo. E é justamente nesse sentido que se presta a preclusão, para dar ordem, para dar segurança jurídica, para dar efetividade ao processo. E é importante se notar que a preclusão é instituto próprio do processo. Ele tem uma estrutura endoprocessual, digamos assim. Ele se circunscreve a preclusão nesse âmbito que vai da petição inicial até o final, até a extinção da execução. É dentro desse âmbito que ele se aplica. E das mais diversas maneiras. Então, uma preocupação inicial minha foi de desenvolver o conceito da preclusão como princípio, como algo fundamental, como algo sem o qual o processo não teria fim, sem o qual o processo não existiria. E depois, análise da preclusão como técnica. Seria um outro lado da moeda, uma análise, então, da preclusão podendo ser aplicada, dependendo do ordenamento jurídico processual, de uma maneira mais elástica ou mais reduzida. Não é? E aí cada ordenamento vai ter a sua sistemática, sendo notado, conforme a pesquisa, em que ordenamentos processuais que privilegiam a oralidade, o tamanho da preclusão é menor, justamente porque são feitos mais atos em audiência, mais atos em que se nota a presença do contato, da colaboração do contato entre os agentes do processo, e nesse campo, em geral, a tendência é que a incidência da preclusão ela seja menor. Passada essa fase inicial, então, de diferenciação dos institutos e da análise da preclusão sob o prisma de princípio, sob o prisma de técnica, valorizando a importância da preclusão para todo e qualquer ordenamento processual, valorizando essa sistemática de prazos e formas para todo e qualquer ordenamento, nós passamos a analisar a atuação da preclusão para cada ator do processo, para o autor, para o réu e para o Estado juiz, analisando se o Instituto ele se aplica de uma maneira igual ou se ele se aplica de uma maneira diferenciada para cada um dos agentes do processo. E a conclusão que formatamos é de que a preclusão ela se aplica de uma maneira mais gravosa para o réu. Para o réu, porque o réu ele realmente tem inúmeros prazos para atuar ao longo do processo. O primeiro e principal é o prazo para contestar a ação, sob pena de caracterização da revelia, que seria um ônus mais gravoso para o réu dentro do processo e que determinaria, inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso 2º do CPC. Não é? Sendo que para o autor, é claro que há preclusões também, claro que há determinação de prazos e formas para agir, mas é importante nós se anotar que no momento do ingresso com a petição inicial, mesmo que a parte autora ela tenha deixado um determinado fato jurídico, até mesmo um pedido, fora do âmbito da petição inicial, em tese, o autor poderia reajuizar a demanda ou propor novamente a demanda fora daqueles contornos da lide originária, mas trazendo então aquele fato novo, fato jurídico novo ou pedido que não constou no processo originário. Então essa é uma interpretação restritiva que se tem do artigo 474, que é um artigo que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada material, e que nos indica realmente que para o autor há uma certa liberdade de agir maior do que é concedida ao réu, que realmente não tem uma oportunidade de apresentar uma matéria defensiva, digamos, e outra oportunidade que não seja contestação. Então, na atuação entre autor e réu, embora tenhamos prazos preclusivos para ambas as partes, podemos notar que para o autor o fenômeno da preclusão ele se revela assim, de uma maneira um pouco menos drástica, um pouco menos exigente. Não é? E no que toca à atuação do juiz, a aplicação da preclusão ainda é menor. Por quê? Porque não há, na verdade, prazos preclusivos para o juiz atuar no processo. Não há o que se chama de preclusão temporal para o juiz atuar no processo. O que há para o juiz, na verdade, é o que se denomina de preclusão consumativa, que é a impossibilidade do juiz, em tese, voltar a julgar, voltar a dar uma decisão que ele já proferiu no processo. Mas não estamos então no campo dos prazos para o juiz, já que prazos
realmente quem tem são autor e réu para dar o andamento, dar o impulsionamento no processo. O juiz, na verdade, o magistrado, o diretor do processo, ele tem uma limitação específica no que toca à impossibilidade de dar uma nova decisão sem que haja recurso a respeito daquele tema. Então, é um campo realmente de aplicação mais restrito à preclusão consumativa, o campo de aplicação, então, do Instituto para o juiz, e uma parte seguinte do trabalho são analisadas ainda as exceções, porque nem todas as matérias estão sujeitas à preclusão consumativa para o juiz. Nós temos importantes matérias de ordem pública, matérias que podem ser reconhecidas de ofício, matérias de interesse supra-partes, uma expressão já antiga, usada por um jurista lendário gaúcho, Galeão Lacerda, em que o juiz ele poderia, nessas matérias, voltar atrás de uma decisão tomada. Então, a regra é de que há uma preclusão consumativa para o juiz, mas mesmo nesse campo específico da preclusão consumativa, algumas matérias não estão sujeitas à preclusão. O juiz poderia voltar atrás numa decisão por ele proferida. Então, investigamos no trabalho algumas dessas hipóteses, demos bastante espaço nesse tema, porque é um tema ainda pouco investigado na doutrina processual, as matérias não preclusivas para o juiz, as condições da ação entram nesse cenário, os pressupostos processuais, o juiz de admissibilidade recursal foi analisado, a matéria das nulidades, importante campo das nulidades, erro material foi tratado também. Recentemente, a prescrição, segundo uma reforma de 2006 do Código de Processo Civil, um tema ainda que causa uma certa polêmica, passou a ser matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem que haja, então, a necessidade de um requerimento explícito da parte. O juiz poderia, de ofício, com seu próprio impulso, reexaminar uma questão de prescrição a qualquer tempo no processo. E, por fim, fiz a análise das provas. Acredito que seja ainda a matéria mais importante no que toca às matérias não preclusivas para o juiz, já que nós temos um importante campo constitucional que garante a prova no processo, e nesse campo realmente da instrução nós temos a possibilidade do juiz voltar atrás de uma decisão que ele já proferiu, não é? No sentido de, no primeiro momento, ele indeferir a prova e, no segundo momento, ele, convencido da importância daquela prova, voltar atrás naquela decisão e, a partir daí, determinar a produção da prova. Então, essa seria, no meu entendimento, a importante hoje matéria que não está sujeita ao regime preclusivo para o juiz. Então, essa foi uma segunda parte da obra, em que a gente acabou desenvolvendo que a preclusão ela se aplica muito forte. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e em cursos preparatórios para concursos públicos. Durante essa semana nós estivemos juntos no programa Saber Direito Aula, desenvolvendo o curso Processo Civil de Conhecimento. E foi oportunizado aos espectadores o envio das suas perguntas, das suas sugestões. E esse, então, é o objeto do nosso programa, Saber Direito Responde. Então, vamos passar para a primeira pergunta, enviada pelos nossos espectadores. A pergunta é do Matheus Araújo, de Salvador. E ele indaga o seguinte: professor, na antecipação dos efeitos da tutela, caso não se verifique extrema necessidade ou dano de difícil reparação, é possível, mesmo assim, ela ser concedida? Bom, Matheus, a sua pergunta trabalha diretamente com o que está expresso no artigo 273 do Código de Processo Civil, mais especificamente nos seus dois incisos, né? A hipótese tratada na sua pergunta é especificamente aquela que está no inciso 1º, que diz que, em combinação com o requisito do CAPT, que seria da prova inequívoca suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, a parte também tem que demonstrar, no inciso 1º, um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, como nós tivemos a oportunidade de desenvolver durante o nosso 5º encontro do Saber Direito Aula, o inciso 2º prevê também a possibilidade
de o juiz antecipar os efeitos da tutela, não mais diante de uma necessidade em razão da cautela, do cuidado, daquela ideia de preservar o direito objeto do litígio, mas sim em razão de um caráter punitivo. Né? O inciso 2º, ele trabalha aquela situação em que o réu abusa do seu direito de defesa ou age com um manifesto propósito protelatório do réu. Então, nesse caso, é sim possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, desde que presente o requisito do caput, que é a prova inequívoca, suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, essa demonstração de um manifesto propósito protelatório do réu ou o abuso do direito de defesa, e claro que nessa hipótese é necessário que esse abuso seja caracterizado no decorrer da marcha processual. É impossível que se faça um pedido de antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, fundamentado nesse inciso 2º do artigo 273. A próxima pergunta é da Clarissa Serpa, de Porto Alegre. Ela indaga o seguinte: professor, é possível que a iniciativa da produção das provas parta do juiz? Como compatibilizar o princípio dispositivo com o princípio inquisitivo? Então, Clarissa, a sua pergunta é extremamente pertinente e é interessante porque ela contrapõe dois princípios que são extremamente importantes no direito processual civil. O princípio dispositivo, que basicamente traduz a ideia de que o juiz ele só vai poder agir mediante provocação formal das partes. Está associado com a ideia do princípio da inércia da jurisdição. O juiz ele tem que focar a sua atenção especificamente naquela matéria que foi trazida pela parte e submetida à sua apreciação. Por outro lado, o princípio inquisitivo é aquele que atribui ao juiz não só uma liberdade, mas até mesmo uma obrigação, um dever de o juiz, na condução do processo e como destinatário maior da produção das provas, as provas elas são produzidas no processo com uma simples finalidade, que é de gerar a convicção do juiz. O juiz está diante de alegações do autor, alegações que foram refutadas pelo réu, muitas vezes diante de alegações que são trazidas pelo réu como fatos novos e são eventualmente refutadas pelo autor, e diante dessa controvérsia, o juiz só poderá se posicionar por um lado ou pelo outro diante da produção de provas. E é claro que se ele é o destinatário das provas e que essas provas também se destinam à solução dessas controvérsias, cabe ao juiz, no exercício desse princípio inquisitivo, ele determinar, inclusive de ofício, a produção daquelas provas que ele entenda necessárias ou entenda que sejam necessárias para a solução daquelas controvérsias e para a produção da sua convicção íntima, do seu convencimento. Agora, como que nós podemos conformar, então, esse princípio dispositivo com o princípio inquisitivo? E, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é a própria interpretação, talvez, do princípio da inércia. Inércia, na verdade, não é a ideia de que o que está em repouso somente se colocará em movimento a partir de um impulso. Na verdade, a inércia é o que está em repouso tende a permanecer em repouso e o que está em movimento tende a permanecer em movimento. O Código de Processo Civil diz que o processo se inicia mediante provocação formal da parte, mas se desenvolve por impulso oficial do Estado juiz. E mais do que isso, a finalidade do processo é basicamente a de solucionar as lides, visando aí, em última análise, o restabelecimento da paz social. Se o Estado não tolera que o jurisdicionado solucione os seus conflitos pelas próprias mãos e praticamente obriga que os jurisdicionados envolvidos em litígio submetam esse conflito à apreciação do Poder Judiciário, que vai, por meio do exercício da jurisdição e do processo, proferir uma decisão com a finalidade de restabelecer a paz social, nada impede, então, que o juiz, na busca da solução das lides, na busca da repacificação social, ele, então, privilegie, talvez, se a gente puder usar essa palavra, privilegie mais o princípio inquisitivo nesse momento do que o princípio dispositivo, até porque, para esclarecimento dos fatos e repacificação da sociedade, o juiz não estaria de maneira nenhuma violando direitos fundamentais, garantias individuais ou até mesmo a estrutura social. Uma terceira pergunta da Giovana Palma Marachini, de São Paulo. Ela indaga o seguinte: professor, qual é a diferença entre substituição processual e representação processual? Bom, Giovana, basicamente aqui nós tratamos aí
quando estudamos ali no nosso segundo encontro a atuação do autor no processo, a questão da representação processual e da substituição processual. Basicamente, nós temos que lembrar o seguinte: substituição processual é aquele fenômeno denominado legitimidade extraordinária, ou seja, é uma condição para o exercício do direito de ação. A legitimidade pode ser ordinária ou extraordinária. Ela está prevista no artigo 6º, essa exigência do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei. A primeira parte do artigo 6º diz, então, respeito à legitimidade ordinária. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, ou seja, eu só posso postular em meu próprio nome um direito meu. Agora, quando a lei expressamente autorizar, aí sim eu posso, em nome próprio, postular direito alheio. É o caso da substituição processual, diferente da figura da representação processual. No caso da representação processual, nós estamos diante de uma situação em que eu tenho, por exemplo, um menor de idade, que muito embora tenha capacidade de ser parte, ele não detém a chamada capacidade processual. E ele precisa, então, em razão de comando do Código de Processo Civil, integrar essa capacidade processual. E ele vai se fazer representar naquele processo. O caso da ação de alimentos, movida por um menor de 8 anos de idade, o menor é a parte no processo, mas ele só pode estar no processo, ele está na condição de parte, mas ele só pode praticar atos no processo mediante a representação da sua mãe, ou do seu pai, ou de um tutor. E aí, então, nós estamos diante da figura da representação processual, que não pode ser confundida, então, com a substituição processual. O substituto processual é parte autora na ação. O representante não é parte, nem autora, nem ré. Ele está ali apenas emprestando a sua capacidade processual para aquela parte que está em litígio. Bom, vamos agora fazer um pequeno intervalo e logo em seguida nós retornamos com o Saber Direito Responde. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Saber Direito Responde, que está voltado para a análise das perguntas, dos questionamentos que foram enviados pelos espectadores do programa Saber Direito Aula por meio do e-mail. E aproveito a oportunidade para lembrar que, se você, espectador, tiver ainda interesse em enviar suas perguntas, suas sugestões, seus comentários, isso pode ser feito por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. A próxima pergunta é da Mariana Munhoz, aqui de Brasília. Ela indaga se é possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública. Mariana, essa pergunta ela é extremamente pertinente e ela trabalha com um tema que é também bastante complicado, bastante polêmico, que gera bastante divergência na doutrina e na jurisprudência. Mas, basicamente, o que a gente tem aí, a partir de algumas manifestações do STJ, em especial do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou sobre o tema na análise de uma ação declaratória de constitucionalidade, existem três, basicamente, leis que regulam essa questão da concessão dessas medidas de urgência contra a fazenda pública. A primeira delas é a Lei 9.494 de 97. Essa Lei 9494 de 97, ela é específica, ou ela é especificamente voltada a regular a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública. O porém que se faz é que essa lei ela é muito restrita e no primeiro de seus poucos artigos, ela apenas faz referência a outras leis. Ela diz que aplica-se na concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública as disposições previstas, e aí faz a remissão à lei do mandado de segurança e a lei que trabalha com a concessão de medidas cautelares contra a fazenda pública. A lei do mandado de segurança, a gente sabe que foi recentemente alterada e ela, atualmente, a questão do mandado de segurança está regida pela Lei 12.016 de 2009. E a lei que regula a concessão de medidas cautelares contra a fazenda pública é a Lei 8.437 de 92. Basicamente, se nós fizermos aí uma análise comum desses três diplomas legislativos, nós chegamos à conclusão que, e até, como eu disse ainda há pouco, o STJ e o Supremo já têm a sua jurisprudência consolidada nesse sentido, apenas naquelas hipóteses em que a decisão ela implicar
em reenquadramento de servidores públicos, a concessão de vantagens financeiras antecipadas, ou pagamento de vantagens financeiras sempre relacionadas com servidores públicos, ou até mesmo a concessão de aumento salarial para servidores públicos. Nesse caso, é vedada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Inclusive, a ideia da ação declaratória de constitucionalidade que foi proposta inicialmente, né, visando reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9494 de 97, ela foi motivada em razão do fato de diversos magistrados espalhados pelo país estarem entendendo que esse artigo 1º seria inconstitucional. Mas o Supremo, então, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, fazendo questão de frisar que somente naquelas hipóteses que estão limitadas nesses 3 diplomas legislativos que eu comentei, é que poderia ser recusada essa antecipação dos efeitos da tutela. Em qualquer outra situação, é sim possível a concessão. A próxima pergunta do Rodrigo, de Brasília. Professor, o juiz pode conceder medidas cautelares sem provocação formal das partes? Sem sombra de dúvidas. Rodrigo, eu diria até mais. Muito embora alguns doutrinadores sustentem que o juiz apenas com ressalvas poderia conceder essas medidas, o Código de Processo Civil, no seu artigo 798, ele é claro ao dizer que, além das medidas cautelares específicas, né, nominadas, previstas no Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder a qualquer tempo qualquer medida, desde que ele verifique que uma parte está colocando o direito objeto da lide em risco a partir da sua atuação. Né? Então, verificando um receio, ou um risco, na verdade, de um dano irreparável ou de difícil reparação do objeto em litígio, o juiz, de acordo com o artigo 798, está autorizado a, mesmo de ofício, conceder medidas cautelares. Eu diria que, mais do que uma possibilidade, isso é um dever do magistrado zeloso, o magistrado que se preocupa com o real alcance da sua decisão futura. Quer dizer, se o juiz for sentenciar um processo, um mérito de um processo, e a partir do momento que ele sentenciar, aquele objeto já se perdeu no tempo, fica desprestigiado o juiz, fica desprestigiado o próprio Poder Judiciário. Então, por isso é que eu, inclusive, sustento não só uma possibilidade, como o Código traz, mas até um dever do juiz que é mais zeloso com a condução do processo. Uma outra pergunta, também formulada aqui em Brasília, do Vinícius Rodrigues Ferreira. Pergunta, professor, quais as diferenças essenciais entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária? Bom, Vinícius, aqui tem algumas questões que merecem até um estudo mais aprofundado, depois, no momento oportuno, mas questões essenciais ou diferenças essenciais, como você indaga, eu diria que basicamente é o seguinte. Primeiro, a jurisdição voluntária, os doutrinadores que sustentam que seria uma espécie de jurisdição, eu particularmente me afilio à corrente que sustenta que a jurisdição voluntária nada mais é do que o exercício de algumas atividades, não é, que por uma questão de conveniência o Estado resolveu colocar sob o controle do Poder Judiciário. Mas essa jurisdição voluntária se caracterizaria pela ausência de lides, não há lide a ser solucionada, apenas interesses particulares que são administrados pelo Estado juiz. Um exemplo, uma troca de nome, uma ação para retificação do registro de nascimento. Eu não gosto do meu nome me expõe ao ridículo e eu quero fazer uma retificação desse registro de nascimento. Então, eu apenas faria esse requerimento ao Estado juiz, que após o devido processamento, né, do meu pedido, ao final, se entendendo cabível, determinaria a retificação do registro de nascimento. Eu não tenho lide, eu não tenho partes, eu tenho apenas requerentes. Uma outra situação, por exemplo, o chamado divórcio consensual, que em outro momento era feito apenas na presença de um juiz e com alterações recentes legislativas, esse divórcio passou a ser permitido em algumas hipóteses, quando não tem filhos, quando não há patrimônio envolvido, enfim, desde que é acompanhado por um advogado, num cartório. Né? O que até confirma essa ideia de que os atos submetidos à jurisdição voluntária não necessariamente estão submetidos a uma jurisdição, porque a jurisdição, como nós sabemos, é uma função indelegável. Uma das características da jurisdição é que ela é indelegável. Então, não poderia ser delegado para o cartório, por exemplo,
a decisão a respeito de um divórcio litigioso. E se foi delegado o divórcio consensual, a gente pode trabalhar com essa ideia de que o ato tem mais natureza administrativa do que jurisdicional. Então, a jurisdição contenciosa, a gente vai ter uma contenda, uma lide, não é? Uma pretensão de um lado e uma resistência do outro. Por isso, nós temos parte, um polo ativo, um polo passivo na condição de parte. E, basicamente, também a gente pode trabalhar com a ideia que alguns autores sustentam, que a jurisdição contenciosa, quando exercida, a sentença ela tende à coisa julgada, ou seja, uma vez transitada em julgado, sofre a proteção da coisa julgada. Já o caso da jurisdição voluntária, por estar se tratando aí apenas de um requerimento, de uma atividade de natureza administrativa, ela não estaria sujeita à proteção da coisa julgada. Bom, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas aqui no programa Saber Direito Responde. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Saber Direito Responde, voltado a solucionar as dúvidas enviadas pelos espectadores do programa Saber Direito Aula, que desenvolveu nessa semana o curso Processo Civil de Conhecimento. A pergunta enviada pelo Gustavo, de Brasília: professor, é possível afirmar que o advento do processo sincrético aboliu o processo de execução autônomo dos títulos executivos judiciais? A pergunta do Gustavo é interessante, né? Ele está aqui, na verdade, envolvendo a questão relativa à eliminação daquele processo de execução autônoma dos títulos executivos judiciais e a inserção dentro ali do artigo 475, né, entre o 475 e o 476, de uma série de artigos que vão do 475A até o 475R, regulamentando o cumprimento de sentença. Então, numa visão assim um pouco mais superficial, poderia-se pensar o seguinte: bom, as execuções, os processos de execução, originalmente, pela redação original do Código de 73, eles poderiam tanto ser fundados, né, em títulos executivos de judicial quanto extrajudicial. Com essas reformas, nós paramos de trabalhar a ideia de um processo executivo de execução de título executivo extrajudicial autonomamente, como se fazia ao fim do processo de conhecimento, com trânsito em julgado, pega-se uma carta de sentença e inicia com uma petição inicial um novo processo de execução. Nós temos agora o processo sincrético, que trabalha a fase executiva dentro do mesmo processo, ou seja, a partir do momento que a sentença foi proferida, uma vez transitada em julgado essa sentença, ou ela tendo sido transitada em julgado, eu posso passar para o cumprimento de sentença definitivo. Se ela tiver sido recorrida por um recurso que não goza de efeito suspensivo, essa sentença pode ser cumprida de maneira provisória, mas, resumidamente, eu não falo mais em processo de execução, mas numa fase executiva que nós denominamos cumprimento de sentença. E aí, numa primeira análise mais precipitada, poderia até se acreditar que, com essas alterações legais, deixou de existir o processo de execução autônomo fundado em título executivo judicial. Porém, a gente não pode esquecer que o artigo 475N, salvo engano, que traz as hipóteses dos títulos executivos judiciais, elenca 3 situações em que o título executivo é judicial, ele é reconhecido por lei com essa natureza, mas que eu não tenho um processo de conhecimento anterior à edição desse título. Basicamente, a sentença, a execução, né, o cumprimento da sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu quero aqui executar os efeitos civis da sentença penal condenatória, desde que transitada em julgado. Eu não tenho um processo de conhecimento. Então, não houve nenhuma análise a respeito dos efeitos civis até aquele momento. Mas eu posso ir direto para o processo de execução autônomo, cumprimento de sentença, que vai vir de maneira autônoma. Uma segunda hipótese é a da sentença estrangeira, que vai ser submetida a todo aquele procedimento que deve ser conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, após a emenda 45 da Constituição, de responsabilidade do STJ atribuir o exequatur, né, o execute-se a essa sentença estrangeira. Então, a partir do momento em que o STJ atribui esse exequatur, essa sentença vai ser distribuída para um juiz federal, de primeiro grau, e ele deverá, então, processar o cumprimento de sentença, mas sem um processo de conhecimento anterior, então, numa execução de maneira autônoma. E a terceira hipótese é a da sentença arbitral, que foi proferida no procedimento de arbitragem, um procedimento extraprocessual, e que, diante de um inadimplemento por parte
daquele que perdeu no procedimento da arbitragem. Então, o que venceu provoca a atividade jurisdicional apenas para o cumprimento da fase executiva também, num processo autônomo. Vamos para outra pergunta, do Henrique Pontes, de São Paulo. O que é o princípio da instrumentalidade das formas e como ele se aplica no processo de conhecimento? Bom, basicamente, o princípio da instrumentalidade das formas, ele diz o seguinte: quando a lei prevê determinada forma e não especificar ou não atribuir uma cominação de nulidade pela violação da forma, o juiz vai ter que considerar aquele ato praticado com uma forma diferente da prevista em lei como sendo válido, desde que aquele ato atenda ou alcance as finalidades objetivadas pela legislação. Em outras palavras, a gente pode pensar o seguinte: em regra, os atos processuais não têm forma definida. Agora, a lei algumas vezes especifica uma formalidade para o cumprimento de determinado ato. Quando a lei especifica essa forma, em algumas situações ela não cria nenhuma penalidade pela inobservância da forma, em outras situações ela penaliza, né, com a nulidade, a violação daquela forma. Então, o princípio da instrumentalidade das formas vai ser aplicável naqueles atos que têm forma definida e que, e que não tem uma pena de nulidade atribuída em razão da violação daquela forma. Um exemplo bem rápido, a gente pode pensar o seguinte: o artigo 169 diz que os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos em tinta escura e indelével. É a redação de 73, ainda se falava de datilografia, tinta escura, mas hoje, se, por exemplo, eu apresento uma petição e a única tinta que tinha sobrando ali no último dia do prazo na impressora era a tinta verde ou amarela, e eu apresento essa petição com essa tinta clara, o juiz não vai recusar essa petição, porque, muito embora tenha uma forma definida, a finalidade da petição é submeter os fatos ao conhecimento do juiz, é apresentar um pedido, e se o juiz simplesmente conseguir ler o que está escrito ali, ela alcançou a sua finalidade. Agora, se houvesse uma penalidade de violação da forma, como, por exemplo, no artigo 246 do Código de Processo Civil, diz que as citações e as intimações serão nulas quando não observarem as prescrições legais. Aqui eu tenho uma situação em que eu não posso aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. E a pergunta da Camila, de Teresina, no Piauí: qual a diferença entre suspeição e impedimento? É possível o juiz declarar-se impedido de julgar um processo por razões de foro íntimo? Rapidamente eu diria, Camila, que não é possível. A redação no artigo 134 e no 135 do Código de Processo Civil diz o seguinte: no artigo 134, salvo engano, traz as hipóteses de impedimento. São hipóteses objetivas, não é, que o juiz tem a sua imparcialidade de alguma maneira questionada. E as hipóteses subjetivas, no 135, que fala da suspeição. E nesse artigo que trata da suspeição, o parágrafo único diz que o juiz poderá também, além daquelas hipóteses já elencadas, se declarar suspeito por razões de foro íntimo. Mas por uma questão cultural, né, o leigo não administra muito bem essa informação de que um juiz se declarou suspeito por razões que ele não quer declinar para julgar um determinado caso. Então, se criou na cultura jurídica essa prática de se declarar impedido por razões de foro íntimo. Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa Saber Direito Responde. Eu tentei aqui, na seleção das perguntas que foram enviadas, abordar aquelas que são mais polêmicas, que normalmente inspiram as maiores divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. Eu agradeço a participação de todos e relembro que ainda podem ser enviados novos questionamentos e críticas e sugestões ao programa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, e também que tanto o curso que foi desenvolvido quanto o programa Saber Direito podem ser acessados a qualquer momento na internet através dos endereços www.youtube.com/saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoresponde e, por fim, www.youtube.com/saberdireitodebate. Agradeço a participação de todos, agradeço a atenção e a audiência, e até o próximo encontro.
mesa, ministro Luiz Fux, responsável por esse brilhante trabalho que concerne a reforma do Código de Processo Civil, Jorge Age. É com muita alegria que hoje nós os saudamos para essa palestra do professor Luiz Fux sobre as questões relevantes em torno do Código de Processo Civil, especialmente para esse pensamento de lege ferenda, né, sobre esta elaboração sofisticada que vem atraindo tanta atenção. Eu brincava com o Jorge Age há pouco, dizendo que certamente o processo civil atrai mais do que o horário eleitoral e mais talvez do que as novelas das 8, e especialmente agora com essas discussões que se travam em torno da modernização do processo civil, que é uma segunda e importante etapa da reforma do judiciário. Então eu não vou onerá-los com qualquer outra consideração. Nós aqui estamos para ouvir o ministro Luiz Fux sobre esse grande esforço que se vem realizando para a modernização do processo civil, para a efetivação da justiça entre nós. Gostaria de agradecer a todos os senhores, especialmente ao ministro Luiz Fux, com a sua agenda já extremamente onerada, ocupada no STJ, e certamente também extremamente reivindicado, convocado para participar de tantos debates, e também ministro Jorge Age. Os senhores não vão acreditar, mas nós somos colegas, e eu fui também professor do Jorge Age esses dias. Eu dizia que uma doutrina que o Jorge desenvolveu na universidade, que nós imaginávamos que ia ficar um pouco para as calendas, pelo menos isso já faz 10 anos, né, Jorge, que era este modelo concretista, abstrato, vamos chamar assim, do mandado de injunção, dificilmente se efetivaria. E, por uma dessas ironias do destino, eu fui um desses autores, digamos assim, agora, digamos, o autor material, ele foi o autor intelectual dessa nova doutrina do mandado de injunção, que dá sinais de mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que os senhores vão ter, certamente, hoje, uma dessas brilhantes noites, uma noite extremamente produtiva em torno desse tema da modernização do processo civil em gênero. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande poder voltar aqui, tanto mais que isso me faz empreender um mergulho no meu passado, e eu estou há 9 anos no Superior Tribunal de Justiça, e desde essa época eu não tenho tido a oportunidade de conviver com o público universitário, com jovens interessados no estudo, porquanto a vida acadêmica fica muito reduzida na medida em que eu era professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje eu me limito, através da Interlege, a fazer algumas intervenções junto ao doutorado e ao mestrado da UERJ por videoconferência, sem que a gente tenha esse prazer desse contato pessoal, desse calor humano. E vejo aqui tanta gente tão jovem, e me recordo da minha época de faculdade, quando eu me encantava muitíssimo com a passagem de Rui Barbosa, que afirmava que, na ordem da sacralidade das palavras, a fala, a mocidade vinha apenas abaixo da oração. Então é com esse espírito que eu sempre fui motivado para travar esses diálogos com a comunidade científica, notadamente a comunidade científica jovem, arejada, é que eu venho aqui também agradecer mais uma vez esse convite do IDP para participar dessa aula inaugural, trazendo também uma novidade, que é exatamente esse anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, dá mais ibope do que o horário eleitoral, o que não é grande vantagem. Quer dizer, o Código de Processo Civil é muito mais interessante do que o horário eleitoral.
toda vez que eu tenho oportunidade de ler alguma coisa, eu leio de tudo que não seja a respeito de direito, né? Quer dizer, é um momento que nós temos para leitura, nós temos que escapar um pouco desse nosso cotidiano enfadonho, temos que ler para os votos, temos que ler para as aulas. E raros são os juristas que têm, digamos assim, um conhecimento interdisciplinar mais sensível, né? Muito embora a Carta de 7 Partidas dizia que os juízes deveriam ter sensibilidade e saber direito, se possível, a realidade é que o positivismo sempre imperou e o direito sempre foi aferido pela letra pura e simples da lei. Mas alguns juristas me marcaram exatamente por força dessa sensibilidade, porque direito e justiça não é algo que se aprende, direito e justiça é algo que se sente. Por isso é que a sentença dos romanos era exatamente aquilo que o juiz sentia. E eu me recordo que, lendo a obra de Carl Eng sobre a introdução ao pensamento jurídico, eu me deparei com uma frase que até hoje me marcou, de Julius Kirchmann, onde ele afirmava que somente o Sol, a Lua e as estrelas continuavam brilhando tal e qual brilhavam desde a criação do universo. O direito estava sempre em constante modificação, porquanto era um instrumento da vida e um instrumento da esperança. Então, não havia possibilidade do museu do direito se transformar num museu de princípios. E a história do processo civil como instrumento de realização da justiça, que é o sonho mais formoso da humanidade, na versão de Hans Kelsen, a história do processo civil é uma história de constantes reformas, exatamente no afã de levar esse grande sonho à realidade. Dizem os psicólogos que a grande capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Eu diria, melhor dizendo, a grande capacidade dos processualistas é transformar o sonho do processo da justiça em realidade. E é por essa razão que muitos aqui não experimentaram isso pela própria idade, mas a história do processo é uma história de reformas, exatamente no afã de se transformar cada vez mais num instrumento de satisfação dos anseios populares. Eu também não fui criado cientificamente sobre essa égide, mas, digamos assim, num mundo contemporâneo, o código que nos traz mais à mente as ideias que ele preconizava era o Código de 1939, que era um código muito simples, muito informal, inspirado na doutrina de Franz Klein, da Áustria, e ele era um instrumento realmente popular, até a sua própria exposição de motivos aduzia ao fato de que os juízes deveriam levar em consideração a desigualdade entre as pessoas, para que o processo não tivesse como resultado fruto daquela incapacidade de um litigante em relação ao outro. 33 anos praticamente depois, veio o Código 73, esse sim um código que vigora até hoje com as suas inúmeras reformas, e um código já diferente do Código 39, que era um instrumento extremamente popular, mas o Código 73 era um código para prender influência europeia através de institutos que não demonstraram servilidade no direito brasileiro. Imaginem os senhores, por exemplo, que o Código de 1973, ele previa como uma das grandes inovações a ação declaratória incidental, que era uma ação em que o juiz declarava a premissa na qual ele se baseava para julgar com força de coisa julgada. Aquela ideia foi inspirada no projeto de Carnelucci para o Código da Santa Sé. E 20 anos depois, a ação declaratória incidental tinha sido utilizada 20 vezes em todo o Brasil, numa demonstração inequívoca de que foi realmente um instrumento que não serviu aos fins do processo, que é a realização da justiça material, a pacificação social, através do ato do Estado juiz. Por isso é que o Código de 1973, num dado momento, ele criou um verdadeiro apartheid entre o processo como instrumento e o direito material a que o processo serve. Então, o processo deixou de ser um instrumento a serviço da realização da justiça material para ser um fim em si mesmo.
Eu, por exemplo, eu procurei seguir a carreira da magistratura, sou juiz de carreira, fui juiz do interior, da capital, depois, na minha época, ainda com o Tribunal de Alçada, que o meu estado tinha Tribunal de Alçada, depois o Tribunal de Justiça, eu vivenciei inúmeras decisões extremamente injustas que foram adotadas somente sob o palio do direito processual. Então, o juiz julgava improcedente a ação porque a parte não se desincumbira do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao invés de procurar analisar efetivamente a questão de fundo. Então, quantas vezes, com tristeza, no Tribunal de Alçada Cível, eu verifiquei aquelas famílias indigentes, aquelas famílias que viviam às custas daquele chefe de família que trabalhava dia e noite para receber um salário miserável, e eles eram miseráveis pela pobreza e pela necessidade, perderem as ações de indenização que moviam contra a rede ferroviária, que aqueles trabalhadores pegavam o trem para trabalhar e perdiam aquelas causas de indenização pela queda do chefe de família de um vagão ferroviário, porque não conseguiam provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja a prova de que ele era passageiro daquele trem, como se fosse possível imaginar que uma família enlutada diante daquele quadro trágico fosse pesquisar no bolso do decurso se havia ainda aquele bilhete de passagem. Mas a realidade é que o processo passou a guiar a mente dos juízes e eles passaram a solucionar as questões somente à luz do direito processual e não do direito material. E isso fez com que a própria justiça, o próprio poder judiciário, alcançasse níveis alarmantes de insatisfação. O ministro Gilmar Mendes agora falou sobre a reforma da lei processual como um consectário da reforma do Poder Judiciário. E isso tem uma vinculação muito singular, porque as pessoas não sabem dissociar o Poder Judiciário da lei que o Judiciário aplica. O leigo não sabe que o juiz tem que ouvir o autor, depois tem que ouvir o réu, depois tem que ouvir novamente o autor, determinar a produção de provas e etc. Imagina que aquele processo que é moroso pelo cumprimento das liturgias, aquilo é tributado ao Poder Judiciário e não há lei processual. Mas num sistema de tripartição como o nosso, cabe ao juiz aplicar a lei posta. Eu não posso abreviar uma etapa processual, eu não posso deixar de ouvir uma parte sobre um documento anexado pela outra. Eu não posso deixar de conceder oportunidade de oferecer embargos de declaração e depois, decorrido o prazo de interrupção, oferecer o recurso cabível. Eu não posso deixar de dar preferência aos processos que foram pautados em primeiro lugar e assim por diante. Isso fez com que o Poder Judiciário alcançasse esse grau de insatisfação e se iniciasse um estudo sobre a efetividade do processo, ou seja, sobre se o processo efetivamente estava cumprindo o seu objetivo, que é dar razão a quem tem num prazo razoável. E sobre o enfoque do princípio da efetividade, da doutrina de Proto-Pisani, aqui no Brasil, Ada Pellegrini, Grinova, Barbosa Moreira, chegou-se à conclusão de que realmente o processo tinha que passar por uma funda reforma. Então, a partir da década de 90, os senhores estão atualizados, sabem que o processo ele sofreu inúmeras modificações. A partir da década de 90 foram inúmeras leis, e tantas foram as leis que nós tínhamos até uma certa espiritualidade decorrente da nossa própria intimidade e perguntávamos aos autores dessas reformas quando é que o Código de Processo Civil sairia em semanários da editora Abril nas bancas de jornal, porque toda semana tinha uma reforma nova. E a grande realidade é que em 2009, depois de todas essas reformas, mais de 60, no final de 2009 realizou-se o Congresso Pan-Americano de Direito Processual, que é um instituto semelhante ao Instituto Ibero-Americano, que foi fundado no México pelo professor Humberto Bizenha Serra, e nesse congresso em 2009, nós estamos em 2010, nesse congresso em 2009 no Brasil, chegou-se à conclusão que, não obstante as reformas pontuais que foram levadas a efeito durante toda essa década de 90, o processo civil ainda apresentava inúmeros defeitos
inúmeras falhas que impediam que se cumprisse a promessa do nosso ideário de nação, que é a Constituição Federal, que era dar à parte a prestação judicial num prazo razoável, tal como foi encartada essa cláusula pétrea na emenda 45. E essa cláusula foi inserida porque em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem, na Declaração da ONU, na Declaração da África e de Madagascar, na Declaração dos Povos Muçulmanos, no nosso Pacto de São José da Costa Rica, há um dispositivo expresso, no sentido de que num país onde a justiça é prestada tardiamente, ou seja, um país que não se desenvolve da prestação da justiça num prazo razoável, é um país que tem efetivamente uma justiça inacessível. E não foi por outra razão que o mundo inteiro assistiu reformas processuais densas, verticais, como ocorreu com a ZPO alemã em 2001 e vem ocorrendo até hoje, a reforma do processo português, notadamente do processo de execução. Em 1999, um país que preconizava a common law, o precedente judiciário como a Inglaterra, adotou um código de processo civil escrito, muito mais complicado que o nosso, porque eles não têm a experiência de complicar aos poucos, então é complicado de uma vez só. Depois de, agora recentemente, no final de 2009, a Lei 69 promoveu uma funda reforma no Código de Processo Civil italiano, que vem sendo regulamentada até há pouco tempo, março, abril de 2010. Então era realmente hora de o Brasil promover um novo Código de Processo Civil. Quando me perguntam por que um novo código, primeiro nós temos um raciocínio cronológico. O Código de 39, ele foi modificado 33 anos depois. O Código de 73 está sendo modificado 37 anos depois. Nós temos um novo tempo, temos que ter um novo direito. Aqueles mais ácidos, que indagam como que repugnando a necessidade de um novo código, eu só posso entender isso sob o ângulo do absenteísmo intelectual. Ninguém quer ler mais nada de novo, ninguém quer escrever nada de novo, e, portanto, por que escrever um novo código impondo à comunidade científica que reescreva os seus livros? Isso não é força de expressão. Eu vou até cometer aqui uma inconfidência, se é que é possível, né? Porque eu fui surpreendido mais ou menos com a plateia de não do Fluminense, que é o meu time de coração, que arrebata multidões, entendeu? Mas eu imaginei um público assim de um jogo do Flamengo, com Botafogo, mas não um público desse tamanho. Mas vou confidenciar algo que ocorreu na nossa comissão, da qual o Bruno nos deu a honra de fazer parte, e inúmeros professores catedráticos mais antigos, mais experimentados, homens de 80 anos, que já escreveram vários livros sobre a área do Código de 39 e de 1973. Então, chegava em alguns momentos que nós concluíamos, como fizeram a Niceta Alcalá, Zamora e Castilho. Ele dizia assim, uma reforma, ela deve ser empreendida sempre levando em considerações que nesse trabalho de reconstrução sempre é bons materiais e deve-se evitar os males abruptos daquela inovação surpreendente. Então, vamos ter aqui o meio termo. Há, digamos assim, determinados aspectos do código, determinadas partes que devem ser mantidas, há outras que precisam ser totalmente modificadas, e o código passou a ter uma feição completamente diferente e, efetivamente, é um código novo. Mas em dados momentos, por exemplo, sucediu o seguinte, eu mesmo fui autor da ideia, eu disse assim, nos meus 30 anos de magistratura, eu só vi a figura interventiva da oposição uma vez. Nomeação, autoria, eu nunca vi. De sorte que nós temos que eliminar esses institutos que não deram certo. E depois eu me lembrei que a minha tese de livre-docência foi sobre isso. E eu até lancei um livro sobre a terceira. Mas eu também concluí que a ação declaratória incidental só tinha sido utilizada 20 vezes em 20 anos. Então eu disse, esse instrumento também não deve subsistir. E lá pelas tantas eu disse, mas essa questão de toda hora
um agravo interposto no processo, isso impede que a prestação judicial seja mais rápida. Nós temos que terminar com essa recorrência de agravos a todo momento. Por que a parte não pode apostar no final da causa e obter a vitória independentemente de uma decisão interlocutória desfavorável que não seja uma liminar? Aí a nossa querida professora Tereza Arruda Alvim Vâmbia, que para nós os íntimos ela é chamada carinhosamente de Didi, ela chegou para mim e falou assim: não, Fux, você quer acabar com o meu livro? Eu falei: não, eu não quero acabar com o seu livro, eu quero acabar com o meu livro, eu quero acabar com o seu livro. Professor Adroaldo, o senhor vai me desculpar, mas nós temos que acabar com o seu livro, porque cada um de nós tínhamos uma teses que acabaram, elas não vão mais subsistir. Eu escrevi sobre nomeação autoria, não há mais nomeação autoria no código. Então, esse livro eu tive que ter, digamos assim, a elevação espiritual e saber que eu estou fazendo algo bom para a nação brasileira. Eu não tenho que fazer nada de bom, nem para mim, nem para o meu editor. Eu tenho que fazer alguma coisa boa para o cidadão brasileiro que clama por uma justiça mais célere. E isso acontecia na comissão. A nossa metodologia foi de ouvir a sociedade inteira. Nós primeiro formulamos as propostas inovadoras, quer dizer, demos um período aí de probation para os membros da comissão, imaginamos as propostas, debatemos as propostas, depois transformamos as propostas em dispositivos legais. Para dar legitimação democrática ao anteprojeto, coisa que nunca tinha havido no Brasil, nós submetemos as nossas proposições, ou seja, acabar com a nomeação autoria, dar fugibilidade ao recurso extraordinário, ao recurso especial, tudo que eu ainda vou mencionar, nós submetemos as nossas propostas a audiências públicas que estavam repletas de membros da academia, membros da advocacia, de todos os segmentos judiciais que tiveram oportunidade de voz em todas as audiências públicas. Nós tínhamos um prazo em que todos, porque era audiência pública, nós tínhamos que ouvir. Então, nós chegávamos, expunhamos a síntese do projeto e depois, então, ouvimos todas as reivindicações. Só para que vocês tenham uma ideia da legitimação democrática desse novo código, 80% das sugestões oferecidas nas audiências públicas, Amazonas, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Brasil inteiro, 80% dessas, Brasília, 80% dessas sugestões, elas estavam contempladas já no Código de Processo Civil. Nada obstante, recebemos sugestões de entidades e da própria academia. Recebemos sugestões da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, das Procuradorias dos Estados e do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também colaborações individuais de professores eméritos. Realizamos uma audiência específica, uma reunião da comissão, e a reunião da comissão, imaginem os senhores, a reunião de uma comissão, cada um com as suas teses. Os senhores que vivenciam os processos dos tribunais, imaginem, sentados numa sala fechada, 10 professores, cada um achando que tinha mais razão do que o outro. Então, era uma dificuldade extrema. O professor Eduardo Couturi, que tem a obra monumental sobre os fundamentos do direito processual, ele morava em Rivera, no Uruguai, que faz fronteira com Santana do Livramento. Mas faz uma fronteira tão próxima que é possível colocar um pé no Uruguai e outro no Brasil. Mas não é figura de linguagem, nem ninguém vai abrir um espaguete para fazer isso. Era possível que um aqui e outro ali. Então o professor Eduardo Couturi dizia o seguinte: no Brasil, as coisas se passam de uma maneira singular. Um homem se namora de uma ideia e outro de outra e discutem com grande cultura e estupidez. E é exatamente o que acontecia na comissão, tal como ocorre aí nos tribunais. Mas, de toda maneira, sobrevivemos e conseguimos debater, discutir, ouvir, aprovar as sugestões e agora, então, estamos no campo legislativo estrito sensu, mas a comissão está acompanhando os trabalhos, está convocada para acompanhar esses trabalhos
E pasmem os senhores, haja democracia. Além de todas as audiências públicas, o Senado também fará audiências públicas. E nós novamente estaremos presentes para podermos ouvir os debates agora já com o corpo legislativo devidamente condensado. E essas audiências públicas exatamente têm, digamos assim, o condão de colher já agora mais concretamente as sugestões que tenham para oferecer sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. E é por isso que, desde o início, nós mencionamos, nós não queremos um anteprojeto da comissão, nós não queremos um código da comissão. O código é da nação brasileira. Então, a nação brasileira que se pronuncie se é isso mesmo que ela quer. Agora, mais do que isso, é absolutamente impossível. Nenhuma legislação passou pelo crivo popular tal como tem ocorrido. E mais ainda, muito embora, diferentemente do direito francês, o Brasil não tenha um controle prévio da constitucionalidade das leis, nós remetemos projeto para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira, vai dar a sua contribuição científica ao anteprojeto e, segundo as palavras do presidente, uma coisinha aqui e outra ali. Que foi um grande alívio ouvir isso. Não, imaginem vocês dizem, olha, nós achamos que o código é muito avançado e ele é tão avançado que tem um grau de inconstitucionalidade avançadíssimo. Então, realmente, seria uma derrota daquelas assim, imbatíveis. Seria demais se eu lhe pedisse para pegar uma água para mim, Helena? Não. Bom. Que aí aqui, porque às vezes a gente faz palestra em alguns lugares que o copo d'água não se equilibra, então tem que botar embaixo, mas aqui é perfeito. Obrigado, hein? Bom, então, esse é o histórico do nascimento da comissão. A comissão nasceu sob o enfoque da velha exclamação de Cesare Vivante, altro tempo, altro diritto. Então, tínhamos que colocar a mão na massa. Bom, há muitos anos atrás, como todos sabem, houve o denominado Projeto de Florença, edificado pelo professor Mauro Capelletti Bengard, da Universidade de Stanford, que procurou verificar as barreiras de acesso à justiça. Então, eles lavraram o denominado Projeto de Florença, que tem 14 volumes, cada volume com umas 2.500 páginas, mas que ele foi sintetizado numa obra denominada O Acesso à Justiça, da editora Fabris, traduzido pela ministra Ellen Grace. E ali nós podemos verificar que o professor Mauro Capelletti estabeleceu um sistema de trabalho. Quer dizer, vamos verificar no mundo todo quais são as barreiras que geram essa morosidade judicial que é tão decantada no mundo inteiro, onde ele comprovou que efetivamente o processo era moroso, tanto nos sistemas informados pelas famílias do civil law, quanto das famílias da common law. O processo demorava tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, quanto demorava na Bulgária, no Japão, que paradoxalmente utiliza-se de um sistema parecido com o sistema brasileiro. E nós, então, procuramos nos espelharmos naquele projeto de Florença para estabelecermos quais eram as barreiras que impediam o cumprimento da promessa constitucional da duração razoável dos processos. E, depois de franco debate, chegamos à conclusão que, em primeiro lugar, o processo brasileiro era extremamente moroso, porquanto prende liturgias e solenidades. Quer dizer, o processo brasileiro não era um processo concebível como se fosse possível o autor dar as suas razões, o réu oferecer as suas defesas e depois julgar. Não, o processo não era assim. O processo civil brasileiro prende muitas solenidades, muitas liturgias, e eu vou discorrer rapidamente sobre como é que conseguimos imaginar uma fórmula capaz de vencer esse excesso de formalismo. Em segundo lugar, nós verificamos que a partir da década de 70 houve no Brasil um movimento de uma litigiosidade desenfreada, de tal sorte, só para indicarmos números que geram realmente uma perplexidade, de tal sorte que os tribunais superiores do Brasil
julgavam 260 mil processos de a Corte Suprema por ano. E a Corte Suprema Americana julgava 90 processos por ano. Então tinha alguma coisa errada. Os ministros brasileiros recebem 100 processos por dia e os ministros do sistema anglo-saxônico recebem 90 processos por ano. Eles todos, né? Quer dizer, dividindo entre cada um, dá até menos. Muito bem. Então, também verificamos que havia uma litigiosidade desenfreada, muito embora tenhamos nos deparado imediatamente com uma questão constitucional grave. É que a Constituição Federal afirma, através da cláusula pétrea da inafastabilidade, que nenhuma lesão, ameaça de direito pode escapar da apreciação do judiciário. Como diminuir essa litigiosidade de 250 mil recursos, 1 milhão de ações de poupadores e cadernetas de poupança, o que representa ad futurum 1 milhão de recursos? Qual país nesse mundo de Deus que pode se desincumbir de 1 milhão de recursos num prazo razoável? E, ao mesmo tempo, tendo que conciliar com a regra constitucional, de que nenhuma lesão pode escapar à apreciação judiciária. E, finalmente, verificamos também no sistema brasileiro uma prodigalidade recursal em potência e em concreto. Em potência porque um sistema que enumera uma série de recursos. Como, por exemplo, somente no Brasil, e não estava consagrado no projeto USAID, somente no Brasil há um recurso que se baseia num voto isolado. Nenhum país do mundo permite um recurso que se baseie no voto vencido. Há vários países do mundo que não admitem que a parte recorra insistentemente, reserva um recurso para o final da causa, mutatis mutandis, como ocorre e dá certo no direito do trabalho, desde que não haja preclusão, a parte pode recorrer ao final, apostando que vai obter uma solução satisfatória. E, em concreto, os números falam por si sós. Nós temos tribunais superiores com jurisdição sobre todo o território nacional com 250 mil recursos. Quer dizer, um número absolutamente irrazoável. Bom, então partimos para a solução dessas principais barreiras que impediam uma duração razoável dos processos. O primeiro aspecto, então, numa ordem, digamos assim, decrescente de dificuldade, foi exatamente a questão relativa ao excesso de formalidade. A bem da verdade, Vincenzo Vigoriti, que era um coadjuvante dos trabalhos de Mauro Capelletti, ele afirmava que os males contemporâneos do processo poderiam ser resumidos no binômio custo e duração. E a duração era exatamente decorrente do excesso de formalidades, do excesso de solenidade do processo. A fala do autor, a fala do réu, novamente a fala do autor, a produção de provas, eventualmente a impugnação a tudo isso. E Mauro Capelletti, na obra do Acesso à Justiça, já falava da necessidade da desformalização do processo civil. Havia um movimento mundial noticiado no projeto de Florença de que deveria haver uma simplificação do procedimento. Então, a nossa primeira constatação foi muito simples. Foi a de que nós deveríamos simplificar o procedimento e diminuir os procedimentos. Os procedimentos especiais, possessórios, enunciação de obra nova, consignação em pagamento, etc. e tal, tudo isso representa processo de sentença, processo de conhecimento. Então, na realidade, a denominação que o legislador emprestava decorria da regra de que a todo direito corresponde uma ação que assegura. Ora, a parte pode pedir o que não for proibido por lei, e o juiz vai dar uma solução sob medida. E verificamos, então, que era mister que se estabelecesse um procedimento padrão e que, atento à doutrina processual constitucional, como, por exemplo, de Nicolau Trocker, o juiz deveria ser o artesão do caso concreto. Ele deveria adaptar a realidade normativa à realidade prática.
Então, há causas em que é muito importante que haja uma citação por edital. Há causas em que a prova oral é fundamental, a prova testemunhal também, mas há casos em que o juiz pode ouvir o autor, ouvir o réu, ou ouvir só o autor e verificar que tudo aquilo que está sendo narrado, documentado, está de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, e não tem sentido o juiz delegar a vitória à parte que tem consagrado o seu direito na jurisprudência dos tribunais superiores. Isso é apenas postergar a satisfação do direito daquele que tem razão. E hoje, no mundo inteiro, o que se apregoa é que o ônus do tempo do processo tem que ser suportado por quem não tem razão, e não pelo autor que tem razão. Porque isso é um consectário do princípio da isonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os iguais. Se o autor tem um direito prima facie evidente, ele tem que receber uma resposta judicial imediata. Quem tem que aguardar as delongas da ordinariedade é o próprio réu. Então, diante dessa constatação, o projeto preconiza um procedimento padrão, elimina vários procedimentos especiais, salvante alguns inadaptáveis a qualquer tipo de procedimento padrão, como o verbo grácio, o inventário e a partilha, que são impassíveis de serem encartados no procedimento padrão. Nós entendemos que deveríamos erigir um procedimento padrão com flexibilidade para que o juiz pudesse adaptar algumas etapas processuais. Então, essa foi, digamos assim, uma modificação extremamente pontual que deu uma nova feição para o Código de Processo Civil. Em segundo lugar, em razão do excesso de formalismos e de incidentes que acabam gerando essa duração irrazoável dos processos, nós entendemos que algumas questões formais elas deveriam ser arguídas no final do processo, porque elas eram responsáveis pela demora da prestação judicial, na medida em que o juiz a todo momento estagnava o curso do procedimento para se dedicar à solução de uma questão formal, esquecendo-se que o processo é um instrumento a serviço do direito material. Então, o que importa é a solução da questão de fundo. Não tem sentido mais a sobrepujança da questão de forma sobre a questão de fundo. E isso é facilmente exemplificável. Imaginem os senhores, num processo em primeiro grau de jurisdição, pode haver impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência, impugnação à gratuidade, incidente de falsidade documental, e mais um incidente, outros incidentes. Se um processo em primeiro grau tiver 5 incidentes, a esses 5 incidentes corresponderão 6 recursos, considerando agravo, adesão monocrática, embargo de declaração, agravo regimental, recurso especial, eventualmente monocraticamente decidido, cabendo agravo regimental. Então, de 5 decisões, nós poderíamos ter 30 recursos em primeiro grau de jurisdição. Como é que pode um tribunal se desincumbir num prazo razoável, tendo que julgar antes de decidir a questão de fundo 30 recursos? E por que a parte, às vezes, vem deferida a sua prova? Ela não pode aguardar o final do processo, quando então ela poderá recolher um resultado satisfatório, apesar da prova ter sido indeferida. Não há preclusão, ela recorre de tudo depois, ela centra naquele recurso único todas as suas resignações. Em primeiro lugar, eu quero recorrer porque me indeferiram a prova. Em segundo lugar, a prova é falsa. Em terceiro lugar, e depois vai ao mérito. Agora, é claro que, se ela vence a causa, ela pode até não ter interesse em recorrer. Ou, se o tiver, poderá fazê-lo sob a forma até adesiva, mas ela pode avaliar isso melhor no final da causa. Então, nós desformalizamos, evitando que essas questões de menor lesividade para a parte, que a grande lesão é a violação do próprio direito que ela veicula em juízo, que essas questões fossem apreciadas no recurso único ao final. Várias outras modificações foram introduzidas a ponto de podermos afirmar que erigimos um novo código, mas apenas, de exemplo ainda, eu mencionaria que pelo projeto de lei, todas as ações são dúplices. O professor Machado Guimarães, para que os senhores tenham a ideia da importância do professor Machado Guimarães,
O professor Machado Guimarães era o guru do professor José Carlos Barbosa Moreira. Era com o professor Machado Guimarães que o professor Barbosa Moreira abeberava-se dos conhecimentos que hoje ele mantém. Agora, o mais importante de tudo é que disse com muita constância, eu tenho todo o respeito pela Escola Paulista, disse com toda a constância que o professor Enrico Túlio Liban veio da Itália exilado pela perseguição nazista e fundou a Escola Processual de São Paulo. E o professor Machado Guimarães, com a sua genialidade reconhecida, fundou no Rio de Janeiro a Escola Processual de Copacabana. Imaginem os senhores a diferença entre a Escola Processual de São Paulo e a Escola Processual de Copacabana. Então, o professor Machado Guimarães dizia o seguinte: no Rio de Janeiro, entre uma praia e outra, também se pode fazer ciência. Pois bem. Então, nós, voltando aqui à questão da forma, nós introduzimos mais uma modificação. Nós tornamos todas as ações dúplices, atentando para a advertência do professor Machado Guimarães, que diz o seguinte: o processo é um instrumento técnico e é um instrumento ético. Então, não pode haver guarda de trunfos. Quer dizer, o réu, ele não pode dizer, não, eu não pago a compra e venda porque você não entregou a coisa. Ele deve imediatamente promover uma demanda para a entrega da coisa. Porque ele não deve aguardar para que haja duplicação de processo. Porque isso, digamos assim, se o réu argue que não paga porque não foi entregue a coisa, se ele aduz isso em face do vendedor, ele se limita a alegar um exception inadimplente de contratos. Mas todas as exceções de direito material servem de causa petende às reconvenções. Nós eliminamos a reconvenção e instituímos a duplicidade das ações. Todas as ações são dúplices desde que haja conexão entre o pedido ou a defesa. E com isso, na mesma peça de resposta, o réu pode formular o seu pedido, tal como já ocorria com a duplicidade das ações possessórias. Com relação ao número excessivo de ações, realmente houve uma primeira dificuldade diante da regra de que o Código não poderia evitar que o particular ingressasse com a sua ação em juízo. Só que nós tínhamos o que na doutrina alienígena se denomina de pretensões isomórficas, ou seja, teses jurídicas idênticas reproduzidas numa multiplicidade de ações. Então, 1 milhão de ações de poupadores, milhares de ações de pessoas discutindo sobre se era legítima a assinatura básica, milhares de pessoas discutindo sobre os índices incidentes, sobre os saldos de fundos de garantia por tempo de serviço. E outras pretensões que nós sabemos que encerram teses idênticas. Por exemplo, discutiu-se no Superior Tribunal de Justiça se as lojas de conveniência dos postos de gasolina, se elas podiam vender remédios anódinos. Ora, se pode vender Naldecon, Tilenol, numa loja de conveniência no Rio, pode vender no Piauí, pode vender em São Paulo, porque, afinal de contas, a legislação ela é nacional, tem que ter uma aplicação isonômica. E verificamos também que esse volume, essa litigiosidade desenfreada, ela dizia respeito ao denominado contencioso de massa, que são ações que versam sobre a mesma tese jurídica e, infelizmente, por vezes, em razão da possibilidade de proposituras isoladas, elas recebem tratamento jurídico diferenciado, violando sobremodo o princípio da isonomia, o princípio de que todos são iguais perante a lei e de que todos são iguais perante a justiça. Quantos de nós já não verificamos um cidadão perguntando para o outro, mas quem é o seu juiz? Como se fosse possível escolher um juiz que deu razão ao vizinho e não deu a ele. Claro, porque o leigo não tem ideia do que seja o princípio do juiz natural. Então, diante desse volume de ações repetidas, de demandas repetitivas que mereciam a mesma solução, nós fomos buscar no direito alemão um incidente
absolutamente formidável e de aplicação magnífica no direito brasileiro. Por que eu digo de aplicação magnífica? Não, eu não precisa disso, eu posso parar qualquer hora. Me avisem do tempo aí, né? Bom, então acho que dá para continuar. Então, nós verificamos que essas ações repetidas, elas mereciam exatamente um tratamento igualitário. E eu digo magnífica porque há casos em que o legislador brasileiro vai buscar instrumentos expressivos do direito italiano, magníficos do direito anglo-saxônico, mas que não servem para a nossa realidade. Nós temos que ter instrumentos servis às nossas carências, aos nossos problemas. Eles não têm os nossos problemas. Eles têm 90 recursos, nós temos 250 mil. Eles não têm 1 milhão de ações. Eles têm contencioso administrativo que divide o trabalho com o judiciário. Nós temos a unidade da jurisdição. Então, evidentemente, que a comissão é composta de homens que atuam no segmento. Eu sou magistrado de carreira, Bruno é consultor legislativo do Senado Federal e professor, a Tereza advogada e professora, o professor Adolfo Furtado Fabrício percorreu toda a carreira da magistratura, foi presidente de um tribunal e hoje é professor, professor Humberto Teodoro Júnior, a mesma coisa, e também outras pessoas que tinham o direito de opinar em nome da coletividade, pois nós ouvimos em audiências públicas todos os cidadãos, pessoas que têm o direito de opinar para saber o direito que eles querem que seja aplicado quando se submeterem ao crivo do Poder Judiciário. E no direito alemão, há uma técnica que eles aplicam no mercado de capitais, causas de mercado de capitais, de elegerem uma causa piloto, que eles chamam de Musterverfahren. Muster é piloto, então eles escolhem, é um leading case. Então, por exemplo, há uma ação que ela é potencialmente repetitiva ou ela é concretamente repetitiva. Então, há várias ações que discutem sobre se é legítimo ou não a cobrança da assinatura básica. Por que nós temos que julgar 250 mil ações, isoladamente? Por que nós não podemos julgar a tese jurídica, não impedir que ninguém ingresse em juízo? Todos podem ingressar em juízo. Mas essa tese jurídica precisa ser apreciada com ampla defesa até os tribunais superiores, para que depois de definida elas se incorporem nas milhares de ações propostas individualmente. E essas ações vão prosseguir com os seus pedidos próprios, com as suas causas petendi remanescentes, não vai haver nenhuma violação à cláusula de que nenhuma lesão deve escapar à apreciação judicial. Por isso é que, no direito alemão, traduzindo-se ao pé da letra, seria o incidente de coletivização das demandas. Mas que, na realidade, no nosso caso, não é processo coletivo. É processo individual, submetido a uma técnica coletiva. Ou seja, tocando assim em miúdos, de forma mais simples, que já está consagrado. Se num determinado estado surgem ações repetidas sobre essas questões de massa em geral, assinatura, FGTS e outras questões mais, o juiz de ofício, a parte, o Ministério Público, a Defensoria Pública, suscita um incidente de resolução de demanda repetitiva. No momento em que ele suscita esse incidente, e o tribunal local acolhe esse incidente, ele determina que todas as causas esperem a solução do tribunal local. E tivemos o cuidado de evitar que, por exemplo, o Tribunal do Rio invada a competência do Tribunal de São Paulo. Então, cada tribunal manda no seu estado. Decidida e suscitado esse incidente, há um registro eletrônico no CNJ para que todo o Brasil saiba que essa questão está sendo discutida em diversos estados, o que vai permitir que as próprias partes legitimadas para o incidente de resolução possam pedir, mesmo em caráter cautelar, que o Superior Tribunal de Justiça, se a questão for infraconstitucional,
ou o Supremo Tribunal Federal, se a questão for constitucional, determine a paralisação de tudo, em todo o território nacional, até que o Tribunal Superior decida a questão. E há prazos peremptórios estabelecidos no Código. De sorte que uma demanda dessas de massa, ela pode ser resolvida em todos os graus de jurisdição em 1 ano e meio. 1 ano e 1 ano e meio. Que os juízes, ao aplicar a lei, atentem para aqueles princípios fundamentais e os direitos fundamentais da pessoa humana. Na execução, regulamos a penhora online para que não avance sobre o patrimônio de quem não tem responsabilidade patrimonial. Regulamos a desconsideração da pessoa jurídica, submetendo essa desconsideração a um contraditório, para que o sócio possa dizer até que extensão ele tem uma participação naquela obrigação. Regulamos as astrentes, as multas, para que o judiciário não seja fonte de enriquecimento sem causa. O que exceder a obrigação principal vai para o Estado, e o Estado paga se ele for o réu, para ele não se locupletar. Modulamos aquela defesa que se faz no cumprimento da sentença, de se alegar que a sentença na qual se baseia o cumprimento, ela foi declarada inconstitucional. Essa inconstitucionalidade não pode destruir o processo inteiro. Há que se estabelecer uma modulação, e eliminamos uma série de procedimentos especiais. Estabelecemos pré-questionamento implícito, fugibilidade entre recurso especial e recurso ordinário, porque não é nada mais desastroso. Isso eu falo por experiência própria, de analisar um processo volumoso que tramitou anos a fio e chegar na conclusão que não cabe recurso especial porque o fundamento é constitucional. Se o fundamento é constitucional, remete-se para o Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal Federal entende que o fundamento é infraconstitucional, remete para o Superior Tribunal de Justiça. O que não tem sentido é exatamente desperdiçar aquele tempo todo e aquele recurso que foi elaborado com tanto afinco pelos profissionais. Então, eu gostaria de, a um só tempo, agradecer o convite do IDP, agradecer a presença do ministro Raja, agradecer ao querido amigo Bruno por ter me convidado pelo IDP, ao ministro Gilmar Mendes, a todos aqui presentes, e repetir aquilo que eu disse ao presidente Sarney no momento em que entregamos o anteprojeto do Código. Nós tivemos o prazo de 6 meses para trabalhar. Nós trabalhamos muitíssimo. Ninguém tem ideia do que é entrar 8 horas da manhã numa sala fechada, com telão e artigos de lei, e sair de lá às 10 horas da noite, meia-noite, já num nível elevadérrimo de estresse, ciente de que aquilo não ficou bom, porque não é possível que nós não tenhamos tido um cochilo no meio daquilo, e ligarmos um para o outro: olha, vamos continuar amanhã, porque eu não estou seguro que isso passou. Foi um trabalho exaustivo. Mas quando eu entreguei, eu disse: missão cumprida, senhor presidente. Que Deus permita que com esse código nós possamos propiciar ao povo brasileiro a felicidade que ele merece. Mas é um código novo que atende aos novos tempos. E me vali de Fernando Pessoa ao afirmar que nós não podemos escrever para homens e deuses o mesmo poema. E mais ainda, disse ele, é a hora da travessia. E se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado.